Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design está começando mais uma semana da nova temporada, segunda temporada para vocês, com muito conteúdo diário, ao vivo, vocês não podem perder, sobre arquitetura e design. Hoje vamos falar sobre uma plataforma online, Decora com Maria, que dá dicas de consultoria para vocês decorarem algum ambiente específico. Também vamos comentar um pouquinho sobre a arquitetura do Vila Flores. E Jaque, boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Constanza. Mais uma semana aqui, iniciando com todo mundo. E sempre assim, ó, com conteúdos assim importantes, né? Que mexem um pouco com a cidade, com a história. Interessantes, eu diria. É isso aí. Sejam bem-vindos, João Felipe Valig, ele é arquiteto do Vila Flores, e também a Roberta Dias, que é gestora cultural do Vila Flores. Sejam bem-vindos ao Arquitetura e Design. Vamos conversar um pouquinho sobre a arquitetura do Vila Flores, que é um espaço cultural super bacana, interessante, que move com arte, com a cultura. Vamos contar um pouquinho, João, como é que funciona tudo lá dentro. Então, o Vila Flores é um edifício histórico, cultural de Porto Alegre. Ele foi feito pelo arquiteto José Lutzenberger e é um elemento, um exemplar, de certa forma, único, assim, né? Ele, o início de uma verticalização nessa região do quarto distrito aqui também. Então, ele é um empreendimento que foi pensado como residencial, mas ele já continha na sua essência uma diversidade de uso, né? E a partir de 2014, depois de um período longo de degradação que ele passou e muitas partes estruturais sofreram com isso, se iniciou uma ressignificação e uma requalificação com o restauro produtivo desse conjunto, né? Então, essas essências da arquitetura original do Lutzenberger a gente tentou captar, desenvolver um projeto com diretrizes básicas e aberto à participação da comunidade do entorno, da comunidade artística. Então, essencialmente, ele é um projeto com uma diversidade de usos e um restauro em etapas, né? E esse projeto vai se revisitando sempre que um novo arranjo, sempre que a gente vai percebendo como as coisas estão funcionando lá dentro, né? Então, tem essa sustentação de diretrizes de restauro, de promover a acessibilidade, trazer cultura, trazer essa história de uma maneira didática para o público, né? Tanto leigo quanto o público entendido, técnico, né? Seja da arquitetura ou não. E ter essa possibilidade de ser um espaço de ser visitado, de ser apropriado, de ser empoderado de diversas maneiras, né? Como é que foi esse processo de restauração lá no Vila Flores? Foi longo, complicado, com muitos desafios? E até mesmo porque tem todo esse cunho de prefeitura, de autorizações, então também não deve ter sido uma coisa fácil, né? Lidar com um edifício histórico no Brasil não é uma coisa fácil, né? Então, ele tem toda uma outra percepção de se fazer isso, né? Uma maneira muito mais orgânica. E aí, essas coisas naturalmente levam tempo, e esse tempo é algo bem-vindo nesse caso, né? Que ele pode se inventar e ganhar consistência nesse processo, né? Então, é uma arquitetura de processo, é uma arquitetura de ressignificação, de aprendizado constante durante esse processo, né? Então, algumas coisas que a gente tinha pensado inicialmente, elas não fazem mais sentido, né? Às vezes a gente tinha pensado em abrir o máximo de espaços possíveis e ter ambientes todos integrados. Conforme a gente foi dando uso e entendendo qual que era a demanda e como é que esses agentes, que hoje são agentes históricos, né? São pessoas que estão lá com seus negócios, elas estão construindo essa história também. A gente percebeu que diminuir essa intervenção, na verdade, era muito mais rico. Essa história conseguir ser preservada de uma maneira muito mais interessante. As pessoas passeiam por lá e vivenciam, de fato, os espaços como eles eram. E as paredes também contam essas histórias para as pessoas, né? Então, é bastante interessante, assim, esse percurso e esse processo que a gente passou, né? Mas é um restauro que ele ainda está acontecendo, né? Sim.
É bacana porque abre todo esse espaço, essa diretriz de prestar atenção do que vem por aí, o que está acontecendo, né? Então, é uma coisa meio camaleão, assim, que tu pode ter um olhar mais leve, mais fluido e analisando as necessidades, né, do local. Ora seja, enfim, tem toda uma parte de exposições também de arquitetura, né? Eu acho que as pessoas também, as faculdades também devem se apropriar sobre isso, além dessa parte cultural, né? Eu digo de exposição, de esculturas, enfim. A gente tem visitas guiadas também, então é muito bonito de ver, assim, quando a gente recebe turmas de crianças, de adolescentes, e também de turmas de universitários que vão conhecer o espaço, tanto como arquitetura, quanto com outros cursos, né? Como eles se encantam, as pessoas ficam bobas, assim, de ver a parede original, de ver o piso original, de escutar que aquilo era uma cozinha, ou que era um quarto, ou que era, enfim... abre muito espaço para o imaginário, né? E isso que é tão mágico, assim, lá do espaço. A gente tem uma relação ainda com antigos moradores, alguns, que vira e mexe passam por lá, alguns bem emblemáticos, assim, e super entram na nossa, assim, né? De contar um pouco como era morar lá e como era morar lá quando crianças, né? Porque eles eram crianças naquela época. Então é todo um outro imaginário ainda fantástico que se cria em cima do edifício, né? Sim. E não tem mais moradores hoje em dia lá. Não, a gente tem algumas unidades de habitação. E a diretriz básica, assim, nossa, né, além dessa interpretação da arquitetura existente, saber lidar com isso, ter cuidado para lidar com isso, foi promover essa diversidade de uso. Sim. Em função de uma vitalidade urbana, né? A cidade, ela é diversa e a gente entende também uma célulazinha que pulsa junto com essa cidade, né? Então, essa diversidade de uso, ela proporciona uma cidade que é mais segura, que ela é mais viva e que ela tem mais interação entre as pessoas, né? Então, desde o primeiro projeto, muita coisa de determinação de arquitetura mudou, mas as diretrizes são as mesmas, né? Tem um térreo ligado à cultura, um térreo com acesso ao público todo o tempo possível, né? Um meio as plantas tipos com alguma atividade, seja serviço ou residencial, e uma parte destinada também para atividades educativas, né? Então, toda essa conjuntura diversa acontece ao mesmo tempo de uma maneira orgânica, né? Hoje a gente já tem um arranjo de gestão muito eficiente para lidar com toda essa diversidade, mas a gestão também foi um fator que delimitou certas coisas da arquitetura, né? Sim, com certeza. E João, tu tinha comentado antes sobre acessibilidade. Já existia antes desse restauro esse acesso acessível a todas as pessoas, ou vocês que construíram realmente para todas as pessoas terem acesso, visitarem, participarem dos eventos do Vila Flores? A acessibilidade é uma dessas diretrizes iniciais, né? Além da diversidade de uso, a acessibilidade e o restauro das fachadas, manter a morfologia, né, do conjunto, mas a acessibilidade a gente vem cumprindo ela gradativamente, né? O conjunto originalmente não tinha essa acessibilidade, hoje a gente já tem algumas passarelas no térreo que proporcionam que a pessoa seja um cadeirante ou outro tipo de acessibilidade necessária possa acessar, a sinalização, as informações, isso vem sendo construído também, né? Que bacana, porque é um ponto tão forte que eu e a Jaque a gente traz aqui muito nos programas, né? Sim, de mostrar como é importante ter todos os locais de acessibilidade para realmente todo mundo ter acesso aos eventos que são tão interessantes e legais, culturais, né? Todo mundo ter um pouquinho... É fundamental, assim. E falando sobre, como tu falaste, né, existe uma célula, ele é uma célula dentro da cidade, e o bacana é que várias células dentro desse distrito C, né, desse setor criativo, estão revigorando, né, essa área da cidade, do quarto distrito. Acho que essa comparação, essa analogia, ela é muito rica, assim, porque de fato são esses pequenos ecossistemas que vão se nutrindo, né? Então a gente iniciou ali, já tinha uma outra iniciativa, aí o próprio marceneiro mais antigo do bairro acaba prestando serviço, a coisa vai se interligando, aí vem uma outra iniciativa, as coisas começam a fazer sentido por si só, assim, né? Ganha autonomia, né, na cidade. Então é um movimento mais extenso, mas ele tem muito mais consistência. Mas ele está acontecendo, né? Isso que é bacana. Exatamente. A gente tem algumas fotos lá do Vila Flores para mostrar para vocês. Vamos aproveitar que daí vocês vão ver um pouquinho dessa arquitetura que a gente está falando por aqui.
A gente pode ir comentando também em questão, ali tem uns grafites, isso já era antes do restauro? Não, esses são artistas que alguns deles estão lá no Vila Flores, outros são parceiros dessa caminhada, né? A gente fez algumas ações de arte urbana também pelo bairro, né? A gente faz um esforço muito grande para extrapolar os muros também, né? De conversar bastante com o entorno, né? Representar de alguma forma esse entorno também. O Quarto Distrito é uma região que está toda entendendo a sua significância, um território industrial hoje está em voga, o que se faz, como se faz, quais são as iniciativas, quais são os propósitos. Novos empreendedores também surgindo cada vez mais no Quarto Distrito, né? Então a gente tem um espaço de troca, de conversa, né? Acho que o mais rico dessa arquitetura de Lutzenberger é esse espaço de pátio, né? Onde possibilita que agrega, a troca, né? É muito acolhedor, Com assim. certeza. A coisa mais valiosa que tem no conjunto é isso, né? Poder ter essa troca de diversas possibilidades, né? Seja uma reunião, seja um evento como esse, seja uma feira, seja um encontro. Então a gente busca sempre deixar esse pátio aberto para que as pessoas possam vivenciar isso. Né? Isso é algo também que a gente traz da própria arquitetura original, porque os apartamentos eles não são todos iguais, eles também são diversos em formato, né? Ah, legal. Então no projeto original tinham residências de 1 dormitório, residências de 3 dormitórios, então tinham pessoas de vários núcleos familiares, assim, né? E todos os apartamentos têm essa vista para o pátio, tem a varanda, né, para o pátio. Então, ele desde o início já é um ambiente de troca, já é um ambiente diverso. Para confraternizar, assim, todo mundo junto, né? Exatamente. Aí já começa algumas das exposições, lá tem bastante cursos também, né? Sim, a gente tem um setor educativo bem forte, com várias oficinas, tanto nossas quanto de pessoas que vêm nos procurar, porque conhecem o espaço e querem entender como ele funciona, ou têm uma ideia de curso e não sabem muito bem como fazer acontecer, né? A gente se junta, então, tem uma equipe de gestão cultural que trabalha ativamente no Vila e faz com que esses cursos aconteçam. Tanto apoio de divulgação quanto como espaço mesmo, né? Espaço físico para esses encontros. E tudo é uma ação colaborativa, por exemplo, a gente vai ter data tal, eu preciso de alguém que faça um marketing de tal assunto. Existe assim uma corrente colaborativa de ações? Sim, muito. Quando a gente começou, o Vila foi num mutirão, foi de pessoas interessadas que viram o espaço, entenderam que era algo que poderia vir a ser muito positivo, assim. E hoje a gente tem mais de 30 iniciativas, então, que compartilham os espaços dos edifícios, tanto com um apartamento só para si, quanto compartilhando o apartamento. E aí somos mais de 100 pessoas, então, diariamente lá pelo Vila, circulando, trabalhando. E muitas vezes, sim, de forma colaborativa, né? Quando surgem projetos, enfim, a gente vai criando junto a forma de viabilizar eles, né? Se precisa de designer, a gente tem designers pelo prédio. Se os designers precisam de ajuda na gestão, a gente também tem uma equipe. E assim a gente vai... todo mundo se ajudando. Exatamente. E eu vi ali que tinha uma foto de música. Vocês também tentam englobar muito essa atmosfera musical, trazendo alguns shows. Não sei se até questão de teatro, trazer alguma parte do teatro, né, de encenação. Sim, a gente já teve 3 companhias de teatro, eu acho, residentes do Vila. Hoje a gente tem um estúdio musical lá, que é o Armazém Sonoro. Então a gente tem eventos mensais de música e também outros projetos maiores que acabam tendo performances musicais, né? A gente só tem um cuidado bem grande para a nossa vizinhança, porque não é uma questão... não é um bairro... O Floresta, né? Ele não é um bairro hoje que é, enfim, só de fábricas ou só de indústrias, também é muito residencial. Então... a gente tem que ter esse cuidado, um certo limite de horário, a gente tem que se respeitar. Não deixar de fazer, mas respeitar todos. Afinal, as pessoas estavam lá antes da gente, né? Claro. Então, a gente tem que cuidar disso. E essas pessoas estão nos eventos, né? Com então, certeza. Tem todo um cuidado de vizinhança, assim, Claro. faz muito parte. Mas quem tem alguma ideia de curso, não sabe para onde ir, tem como chegar no Vila Flores, fazer uma proposta de
englobar esse curso, quem sabe, no cronograma, né? Sim, a gente recebe e-mails e ligações todos os dias, assim, com perguntas ótimas das pessoas. Tipo? Já nos perguntaram se a gente era um bairro, já nos perguntaram como faz, né? Se está aberto, não está, como funciona. As pessoas têm dúvidas, claro, porque é um espaço um pouco diferente, né, do que a gente encontra. E querendo, não é recente ainda, né, para as pessoas, elas estão conhecendo e vendo toda essa atmosfera que o Vila Flores e que bom, né? Claro. Que a gente não esgota a cidade, né? A gente ainda é gradativo. Muito bem. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o Vila Flores. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que também estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, incluindo o Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores, que vocês podem assistir, se deliciar com os conteúdos que eu e a Jaque a gente traz todo dia aqui para vocês. E também estamos com o nosso tablet, a gente adora quando vocês mandam mensagens interagindo, fazendo perguntas. Então, quem tem alguma pergunta do Vila Flores é só mandar para o 999-339894, que a gente pode ir respondendo ao longo do programa. Gente, vamos comentar um pouquinho sobre o evento Simultaneidade, que vai acontecer próximo final de semana. Bom, Simultaneidade é um evento muito importante para o Vila Flores. A gente entende ele como o nascimento do Vila Flores, né? A gente, nesse início, em 2012, 2013, entendendo quais eram as potencialidades, a gente começou a abrir a casa e conversar com os vizinhos, com as pessoas, quais que eram os potenciais. Alguns artistas, alguns vizinhos, algumas pessoas começaram a sugerir coisas. Isso culminou, né? A gente fez alguns mutirões, e isso culminou no evento que foram 60 artistas expondo seus trabalhos num fim de semana de atividades, que a casa estava toda aberta, então a pessoa, além de conhecer o trabalho dos artistas, podia conhecer o que estava sendo germinado ali, né? Então, isso já na primeira edição já foram 60 pessoas. 60 expositores, nossa, que parceiros, que até hoje a gente tem um super relacionamento, assim. E aí a gente determinou que aquilo, então, virasse a Bienal de Arte do Vila Flores. E aí já estamos na 4ª edição agora. E sobre o tema arte-ativismo, esse ano, para falar de diversas conjunturas necessárias que a gente precisa falar de cidade, né? Então, como a arte interpreta e denuncia, reivindica, conversa. Que legal. É um meio tão importante, né? De registrar, de clamar, de poder trocar. Exato. E também mostrar que a arte é para todos, né? Todo mundo pode participar do evento e conhecer mais, ter mais informações, conhecer artistas também, que essa é uma grande oportunidade, né? Exatamente, o evento ele tem entrada gratuita, justamente buscando democratizar o acesso à arte e cultura em Porto Alegre. Sempre tem uma temática e para esse ano, então, depois de conversar um pouco internamente com os vileiros, assim, a gente foi entendendo que não tinha como não falar sobre arte e ativismo no contexto do Brasil 2019, assim. E a gente sentiu que estava na hora mesmo de partir para a ação, sabe? Ser mais ativos e ativas nessa busca, assim, nessa disseminação da arte e de como ela pode transformar a cidade e a forma como a gente vive, né? Então, é nesse final de semana, lá no Vila, entrada gratuita, são mais de 20 horas de programação. Sábado e domingo, Sábado e domingo, exatamente. São mais de 5 exposições, várias atividades, rodas de conversa, oficinas. Também vamos ter alguns shows e, enfim, casa aberta, né? Todo mundo pode vir explorar o Vila, vai ter uma visita guiada também, para quem nunca foi ao espaço. Muito legal. E sobre essa questão que a gente estava conversando, porque ela iniciou, talvez fosse de arrecadar fundos, né, mais que as pessoas pudessem colaborar, mas vocês começaram a ter a necessidade, talvez, também de monetizar esses artistas de alguma forma. Vocês estão criando qual sistema para o pessoal saber? Então, a gente tem, por mais que o evento seja gratuito, ele tem custos para acontecer, né? Para a gente abrir o Vila, ainda assim tem que ter uma equipe de segurança, uma equipe de limpeza, uma infraestrutura básica para as pessoas ficarem confortáveis ali dentro. Então tem esses custos que a gente sempre fez na guerrilha, assim, total no ativismo. E para esse ano, então, a gente está buscando
remunerar os artistas de forma justa, assim, Sim, porque claro. são um trabalho dessas pessoas. E valorizar também o trabalho deles, né? Porque eles estão ali 2 dias passando muito conhecimento e a expertise deles, né? Exatamente, é um cachê justo, enfim. Sim. E como a gente não foi em busca de patrocínio ou outras formas de viabilizar esse evento, a gente está fazendo um financiamento coletivo. Então, ele está aberto e fecha só no final do evento. Qualquer pessoa pode ir lá contribuir com qualquer valor, e todo valor é muito bem-vindo. E a gente tem recompensas, então, que vão de 15 a outros valores livres, mas podem ser menores do que esse valor, claro. Que então a pessoa contribui e recebe em troca disso alguma recompensa. E aí são trabalhos dos nossos residentes mesmo, assim, a gente tem o pôster oficial do evento, que foi a Betina, a designer, que fez. Tem aula de capoeira, yoga, dança Que experimental, legal. que são aulas que já acontecem no Vila semanalmente, né? Oficina de grafite, de cerâmica e outras coisas do tipo. Então a gente também vai se fortalecendo e potencializando as redes que já existem, sabe? Claro. A gente não está criando algo do nada, Sim, a gente já lógico. está ali, né? Só se fortalecendo. E Muito quantos bacana. participantes vão dar palestras lá durante esses dias, conversar com o pessoal? São mais de 40 atividades ao todo. Elas acontecem em simultâneo, claro, daí o Sim. nome do evento, né? Então, ao mesmo tempo que vai estar tendo uma roda sobre arte urbana, está tendo uma exposição com uma visita guiada sobre censura. Então, são várias atividades ao mesmo tempo. E isso, existe alguma inscrição que a pessoa tem que fazer antes ou chega, já olha, não, é aqui que eu tô achando que vai ser bacana? Exatamente, não tem inscrição prévia, a gente vai estar lá de porta aberta e sorriso no rosto e tudo acontecendo. Vai ter uma equipe por lá, né, para auxiliar com qualquer dúvida, e também a programação já está toda disponível na Pois internet. eu ia te perguntar se tem um cronograma certinho onde Sim. o pessoal pode conferir. Sim, a nossa programação está no nosso Instagram e no nosso Facebook, também na página do evento, que a gente fez um bit.ly/vem pro simultaneidade. E o financiamento coletivo está na Benfeitoria, daí o site é benfeitoria.com/simultaneidade 2019. Daí ele tem um vídeo explicando todo o evento, Legal. toda a descrição da programação e as recompensas, né, para quem quiser e puder contribuir, vai ser muito bem-vindo. Isso Claro. abriu uma facilidade, né, de executar tantos projetos bacanas, né, o crowdfunding. É algo muito admirável, assim, e que faz acontecer, né? Claro, isso aí. Gente, a gente tem algumas fotinhos para mostrar para vocês desse evento, para vocês conferirem e ficarem com vontade de sábado e domingo lá no Vila Flores. Vocês fazem toda uma temática também no Vila Flores, assim, de decoração, de flores. O próprio Vila já é bastante Sim. florido, né? Mas assim, como são muitas coisas em simultâneo, a gente acaba sinalizando isso, né? Tem toda uma cenografia que é do espaço, na verdade. Ela não é pensada só para o evento. Legal, sim. Mas a gente precisa informar as pessoas, né? O que está acontecendo aonde. Então, por isso, todas as placas. Esse, então, é o design, a arte conceito do evento desse ano. Quem fez foi a Betina Nilsson, que é uma das designers que é residente lá do Vila. Ela trabalha na Sopro, design e conteúdo. E então ela fez uma releitura da obra Operários, da Tarsila do Amaral, trazendo para o contexto atual, né? Enfim, enegrecendo essa população, porque a maioria da população brasileira é negra e não branca, como no quadro da Tarsila. Ao fundo ali a Amazônia, as queimadas que aconteceram Sim. esse ano. E tudo que isso representa, né? Tudo que a gente quer passar. Aí também foto da visita guiada, que vai acontecer no sábado, às 10h30 da manhã, também em gratuita. todo o prédio também. Isso, é uma visita que apresenta um pouco do histórico, de como a gente foi parar legal, lá. sim. E depois vai entrando nas iniciativas, mostrando quem está lá hoje, o que está acontecendo com o edifício em si. Muito bacana. E aí, claro, os residentes também propõem oficinas, né? Então, uma das nossas iniciativas é o Ecossistema da Moda Sustentável, que é um grupo de mulheres que tem várias iniciativas em relação à moda, e elas vão oferecer, então, uma oficina de pôster ativista com tecido. E aí é como fazer pôsteres a partir de refúgio da indústria têxtil e outros materiais que seriam descartados, né? Sim, muito legal. Sim. Também surgem pessoas interessadas em contribuir, então essa oficina, o Sarau de Haikais Replicantes, é do Bruno, que entrou em contato com a gente, porque ele comprou uma recompensa ali no nosso financiamento,
e ficou muito interessado no evento e falou, eu tô começando um projeto de haikais, que é um tipo de poesia, né, uma escrita japonesa, e propôs oferecer uma oficina por lá, então também a gente vai conectar ele com uma exposição da Márcia Braga, né, que trabalha com cerâmica e com a palavra política, então vai ser bem interessante a junção das pessoas. Sim, essa é a graça também, isso né? que é bacana, né? Isso, surgindo, a gente vai juntando uma ponta na outra. Que bacana. E simultaneidade tem um sentido de determinar o nosso sistema de referências, né? Nossos relógios estão alinhados em simultâneo, a gente acredita nesse tempo, né? Tempo e espaço. Então a gente está ali, arte, ativismo, falando da nossa realidade, da cidade, trazendo obras, artistas que vivem e têm as suas referências, se encontrar e se reajustar, né? Para os desafios da nossa cidade, para os desafios da vida contemporânea também. Né? Enobrecendo o cotidiano das pessoas, né? E com glamour, com arte, né? Com cultura. É espetacular. É verdade. E tem muita opção, pelo visto, das pessoas poderem participar tanto de oficina, de rodas de conversa, né? Como é que se chama? É uma roda mesmo de conversa? Sim, vai ter também algumas exibições de filmes, né? De curtas-metragens daqui do Brasil, de Porto Alegre, vários. Então a gente vai exatamente isso, assim, tem para todos os tipos de pessoa, vai ter uma sessão com acessibilidade universal, então para qualquer pessoa com qualquer tipo de necessidade especial, ela vai estar contemplada ali, oferecida pela OVNI, né, que também é uma iniciativa lá do Vila, residente do Vila, né? E é isso, tem para quem é mais artista, menos artista, para todo mundo. Família, criança, exatamente. Muito legal. E dá para levar o seu pet, então. Claro, Ai, claro. Bacana. O Vila dá já pro pet tem. Levar o dono. Dá para pet, exatamente. Boa. E me contem um pouquinho agora sobre os próximos projetos lá do Vila Flores. Tem algum cronograma já fechado para este ano ou para o ano que vem? Para esse ano, na verdade, o Simultaneidade é o nosso grande encerramento. Assim, a gente fica ainda aberto para visitação até o final do ano. E tem ainda, enfim, alguns editais, alguns projetos sociais que a gente trabalha, que tem, né, final de semestre aí, o final do projeto ou o início de novos. Tem uma confraternização nossa, de vizinhos, né, dos próprios vileiros. A gente tem toda uma cultura de encontro nossa, então tem o dia do vizinho no início do ano, agora no final a gente vai fazer um bandoquê, que é um karaokê com uma banda ao vivo. Olha só que bacana. E para engajar o pessoal também a curtir um pouco ali, né? Mais ainda, na verdade. E os projetos que tem, as atividades, projetos que são de continuidade, né? Capoeira, yoga, dança experimental, né? Aula de tambor. E os projetos educativos que são também muito importantes para a gente, a relação com a Vila Santa Terezinha aqui, com o Centro Social Marista, que é um projeto que se chama de Vila Vila, então interseccionar, comunicar, falar esses mundos que às vezes estão tão distantes, o Convexo Lab, que é um projeto de laboratórios dentro da escola pública que são desenvolvidos com a Escola Convexo e a Associação Cultural Vila Flores também, este ativo integralmente. E para o ano que vem a gente tem um plano de um canteiro escola ligado à questão do restauro. Então trazer esse conhecimento técnico e não só o técnico, mas a educação patrimonial e esse entendimento da importância do patrimônio cultural para o cidadão, para a cidadania. A gente vai trabalhar ano que vem junto com algumas universidades, né? Que legal. Muito bacana. E eu imagino assim, né, que cada cidade brasileira também deve estar acontecendo, fomentando esse tipo de situação, né? Que bacana seria um grande encontro, né, nacional. Ia ser muito legal isso. Para ter essas trocas, né? Isso quem sabe acontece, no futuro. né? Nossas tecnologias, a rede, a internet nos ajudam bastante. Claro, com certeza. A gente tem intercâmbios incríveis, assim, não só a nível nacional como a nível internacional. No passado a gente até participou de uma premiação onde eram 80 selecionados da Le Monde. Foram 22 iniciativas no mundo inteiro em inovação urbana, a gente foi uma dessas 22, um prêmio do Le Monde Diplomatique,
da França, né? Que bacana. Sim. A partir de um projeto que se chama Wide Open, que vai mapeando ecossistemas criativos pelo mundo, né? Que legal, nossa. Então, o Brasil também tem muitos. Se eu começar aqui, a gente vai ter que abrir mais uns 3 blocos. Com certeza. Que legal. Gente, muito obrigada pela presença Obrigada. de vocês. Foi Obrigado super a bacana vocês. conhecer Gente, um pouquinho que mais da agradece. Vila Flores e desse projeto no próximo final de semana. Então, todo sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos Nos convidados vemos. sempre. Tá bom. Nos vemos Esperamos no evento. vocês lá. Isso aí. Gente, fica a dica aí pra vocês que quer alguma programação diferenciada, então pro final de semana vocês têm que ir lá no Vila Flores e conferir todas essas coisas maravilhosas que vão acontecer por lá. Vou aproveitar e chamar um rápido intervalo, porque na volta vamos ter novas convidadas aqui conosco. Segura aí que a gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, desta segunda-feira maravilhosa para vocês, com muito conteúdo diferenciado. Agora eu e a Jaque estamos recebendo duas convidadas super queridas, a arquiteta Larissa Skeff e a designer de interiores Débora Pires. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada. Primeiro eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o Decora com Maria. Tem mais uma sócia que não está presente, mas como é que surgiu essa ideia dessa plataforma online? Então, a gente tem escritório de arquitetura já há bastante tempo, há mais de 13 anos. E aí, há 2 anos atrás, a gente queria fazer algo diferente. A gente queria atingir mais pessoas com a decoração. E aí, a gente pensou que fazer algo online seria muito interessante. Atingiria mais pessoas. E aí, então, a gente bolou nós 3. A Débora já trabalhava comigo e com a Roberta há vários anos. E ela entrou junto nessa sociedade. Isso. E a gente criou o Decore com Maria. E a gente percebeu que muitas pessoas gostam de decoração, querem ter uma casa decorada em casa. E às vezes o orçamento fica um pouquinho mais apertado. Então a gente analisou isso e viu que poderia ser outro nicho para a gente seguir. E aí o bom é que vocês não necessariamente atingem Porto Alegre, pode ser algo a nível Brasil. Exatamente, a gente já fez até projetos no Canadá. Ai, que Olha legal. só que legal. Porque a gente indica o mobiliário todo que a gente projeta, a gente já indica o link da loja que a pessoa vai comprar online também. Então a gente pegou lojas já do Canadá, então Sim. a gente já fez no Rio de Janeiro também, daí pode usar lojas de lá ou lojas nacionais, né? E aí vocês precisam fazer alguma pesquisa quanto a essas lojas ou vocês têm alguma parceria? Por enquanto, a gente não tem parceria, assim, fixa, tá? A gente usa as lojas que a gente gosta, os móveis que a gente gosta e vai indicando pra pessoa. E como é que fica? Desculpa, pode falar. Não, o cliente, eles nos passa o orçamento que ele tem também. Então, isso nos direciona para escolher a loja certa para indicar para ele, né? Então, essa é um início. Ou seja, sendo tudo online, o cliente, primeiro vocês têm todo um tipo de um questionário, o que ele está precisando, quais são as intenções, que cores que eles gostam. Então, existe um briefing antes, Sim. né? Aí vocês elaboram, é mais a nível, tu falaste agora imobiliário, mas então não é só a nível tipo adornos, cortinas, tapetes, cores de parede, o que engloba esse trabalho? Engloba até marcenaria sob medida se a pessoa pedir. Sim. Só que, claro, marcenaria sob medida já tem um custinho mais alto. Claro. Então, assim, depende do que a pessoa vai poder investir. No questionário, ela já nos diz se quer ou não marcenaria sob medida. E aí, a gente projeta com base nisso. Se a pessoa diz, não quero marcenaria sob medida, a gente vai botar todos os móveis. Entra a mesa de jantar, cadeiras, cor de tinta, revestimentos nas paredes, desde que não tenha, a gente não pode fazer nada de arquitetura. A gente não demole parede, a gente não abre nada, é tudo decoração mesmo. E gurias, vocês têm que ter toda um feedback do tipo, metragem correta. Pois é, isso que eu ia perguntar, como que funciona para passar Como é que funciona para eles passarem né? essas metragens, ou daqui a um pouco aquela parede eu vou fazer toda de papel de parede, mas cadê a altura, a largura, como é que funciona isso para o leigo? Qual é o retorno que vocês têm? No nosso site, a gente elaborou, a gente sentou e pensou como a gente pode ajudar o nosso cliente para medir, porque a verdade é que ele nos manda, como não tem esse contato, justo. ele nos manda as medidas, fotos, vídeos, para a gente conseguir desenvolver.
Então a gente criou uma ajuda no site. Legal. Para ele conseguir, né, ter essa noção um pouco melhor do que é importante. Também esse processo para eles, né? Isso. Facilitar. E a gente sempre diz que se faltar alguma medida, se a gente ficar na dúvida, a gente tem contato por WhatsApp, e-mail. Se qualquer dúvida, ela vai estar lá numa loja, e agora tem uma cor, mas eu gostei de uma outra, enfim, ou gostei de um outro que tem uma textura diferente, então tem esse contato. A gente sempre gosta de deixar claro que tem esse contato, por mais que é distante, a gente consegue manter uma comunicação, né? E fazer uma relação mais humana também, não uma coisa só atrás de computador, né? Uma coisa... Isso. Que aproximasse mais. Aproximar, exato. Tem que mostrar que tem alguém ali por trás, né? Não é só uma máquina, tem pessoas ali trabalhando por ti. E que é uma coisa bem importante, né? Porque muitas vezes as pessoas saem a campo, né? Digamos que não tem nenhum profissional envolvido. Então vai numa loja e tal, fica naquela confusão, ainda muitas vezes gasta, compra alguma coisa e que na hora de colocar não gostou do resultado. Então, como é importante ter alguém que realmente te dê esse aparato, né? Também por trás, né? Técnico também. Né? Sim. O cliente ele vai receber todo um projeto em 3D, né? Então, ali ele consegue se ambientalizar bem, ver como é que vai ficar de fato a casa dele. Então, isso já é uma ajuda, né? Claro. Bem como tu falou, às vezes tu quer uma coisa, mas tu não sabe se aquilo vai se encaixar bem no espaço. Então, ali ele consegue enxergar bem o que vai acontecer. E essa consultoria serve para qualquer cômodo na casa? Qualquer cômodo. No nosso site tem, no item compras, tem todos os cômodos de uma casa e tem também pacotes. Tu pode comprar uma casa inteira, por exemplo. Então também já tem mais um desconto nisso. E aí a pessoa entra ali e compra banheiro. Sim, entra bacana. ali, já compra e aí começa... Já direciona também melhor para vocês, né? E aí a gente já manda um questionário já direcionado para banheiros. Sim. Onde vão ter referências de banheiro para a pessoa dizer, eu quero clássico, quero rústico. A pessoa já vai nos dizer o estilo que gosta para a gente poder fazer o projeto já bem alinhado. Claro, muito bem. Gente, vamos mostrar algumas imagens para vocês dessas consultorias online. Este, então, é um dormitório que eles pediram para vocês mudar tudo? Como é que foi? Isso, esse foi, tava bem assim, um cru e era para dar mais uma cara assim, é a personalidade que a gente diz, né? Às vezes a casa até tá mobiliada, mas tá sem... Então ali a gente deu a ideia de botar uma estante, a gente gosta bastante de brincar com as tintas, né? Que é uma forma em conta. Muda o ambiente, tu faz uma referência, né, toda... E até podem criar cenários diferentes no mesmo ambiente, né? Tu vê, aí sem gastar muito, a pessoa já teve um quarto bem mais certeza. Interessante, né? Botando cinza na parede, a cabeceira já diferenciada, 2 móveizinhos deu, já tá decorado. Muito bem. Esse banheiro também, a gente propôs um cimento queimado nas paredes, né? A pia e o tampo já tinha, assim... E o quadro e o espelho. Então, assim, com pouca coisa ele já teve E a gente botou um papel de parede no teto. Então, esse cimento queimado seria o que de revestimento? É a textura de tinta, aquela que de tinta. Sim. Muito bem. Aí também é uma varandinha de um apartamento, que é onde fica a churrasqueira, né? Então aí a ideia era trazer essa coisa mais para receber mesmo. Sim. Por mais que o espaço é pequeno, a gente conseguiu dar em quadros, ali os presentezinhos para levar a casa. Tem que ir adaptando também, né? Conforme a metragem, tem que colocar, querendo ou não, satisfazer os desejos, né? Das pessoas, mas sabendo o que é viável ou não. E para ver como é fundamental ter as medidas, né? Porque daqui a um pouco, nem dá para ter tão estreito que eu não consigo ter a bancada, a banqueta. Né? Não, isso então, é uma coisa bem importante de quem nos contrata, né? A pessoa que nos contrata tem que ter uma noção de conseguir tirar uma medida, né? Sim. Ela tem que conseguir fazer um croquisinho. E o bacana é que hoje em dia, tu com o WhatsApp, tu tira uma foto, é uma coisa imediata, né? Tô com uma dúvida aqui, né? E então pode acontecer isso, né? Sim. Eu vou deixar tudo aqui.
Esse também é um banheiro, né? Que daí... Me conta um pouquinho sobre esse vidro, eu achei interessante. Banheiro bem legal, acho que ele é bem básico. Os revestimentos todos branquinhos, assim. E com adesivos, um espelho mais diferente. Um armário com acabamento de madeirinha já dá toda uma cara para o que era básico se transformou. Nessa cozinha a gente propôs um adesivo colado, isso a gente propõe muito, que é é bem econômico também, e muda bastante a carta. A gente propõe. E é prático de limpeza também, né? Então aí a gente propôs um adesivo e fizemos o projeto do móvel sob medida nesse caso, né? Cozinha é um pouco complicado comprar móvel solto, assim, comprar móvel pronto e solto. Não. E aí, no caso, quando o móvel é sob medida, vocês daí ficam direto em contato com a marcenaria? Não, a gente indica algumas marcenarias que a gente trabalha, no caso, se for Porto Alegre. Sim. E a pessoa que se vira, assim. Tem um pouco, assim, do faça você mesmo esse nosso site. Mas vocês dão um executivo do mobiliário, um executivo. Cotado, qual é o tipo de lâmina. Um projetinho bem detalhado, cotado, e tudo. qualquer coisa, assim, a gente também está sempre disponível para responder alguma dúvida, né? Mas, claro. Esse é um projeto que já ficou pronto, de uma cliente, ela nos mandou a foto, né? É legal ver o depois, né? Uma foto bem caseira, né? Sim. Então aí ficou pronto no quartinho do filho. O outro lado. Aí nesse projeto foi um mix, né, de objetos prontos e marcenaria. E esse era o quarto antes lá, como tava. Então mudou bastante a diferença, né? E esse foi o 3D que a gente fez pra ela. Então ficou bem. Essa cliente comprou tudo, assim, bem certinho. Seguiu todas as dicas. Ficou bem Ela legal. foi à risca. Porque também não dá pra fazer uma consultoria e depois não fazer de fato, né? Pois é, mas acontece, né? Acontece bastante. E depois esse quarto vai virar uma brinquedoteca. Aí já tem o projeto da brinquedoteca. Sim. Com o passar do tempo já vai se modificando também. Ela comprou 2 projetos. Ela comprou o quarto do filho e a futura brinquedoteca. E a gente aproveitou praticamente todos os móveis e só trocou a cama por um tablado para a criança brincar. Sim. Que bacana, né? Vai adaptando e ao mesmo tempo fica versátil, né? Isso. Muito legal. Aí já é outro quartinho também de irmãos. Que também a gente gosta de brincar com essa coisa da pintura, que já fez ficou divertido. O antes e o depois. Que legal. O projeto e a parte pronta. Esse aí era o projeto daquele que apareceu também. Muito legal. E assim também eles têm o tempo, né, de pensar e dizer, não, eu azul, ou não gostei no 3D, né? Porque eu acho que o 3D é o grande momento desse cliente te dizer, né, para não ficar lá depois de pronto. Exato. Então, tipo assim, o azul acho que ficou muito forte, não, né? Então, acho que ele vai... A questão do cliente também aprovar o resultado ele final, né? Ele pode pedir alterações, né? Se caso ele não gostou da cor, ou ele preferiu trocar uma poltrona por outro modelo, enfim. Então tem essa... É possível. É possível, E quando tu falou que vocês falam sobre as lojas, vocês chegam a montar algo, é essa poltrona aqui mostrando uma foto que contém naquela loja? Você chegou a fazer algo meio fotográfico de elementos que vocês estão sugerindo? Sim, vem na listagem de itens a serem comprados, tem a foto do que tá, que na verdade normalmente é igual ao 3D, a foto e o link. Daí quando tu clicar no link, tu já vai entrar direto pro e-commerce da loja pra comprar. Que legal. Já dá o pacote uma completo. grande facilidade, né, Gurias? Facilita muito. Não, e até para as pessoas não irem dispersas nas lojas e pegarem outros itens que talvez não seja o foco, né? Daí ali vai ter desde a poltrona até o quadrinho que a gente acha que se encaixa. Então fica bem completinho. É bem completo, é bem legal. Assim. Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês e todo sucesso. Obrigada por terem topado vir aqui no Arquitetura Design. Obrigada, compartilhar a agradece. história de vocês. É isso aí. Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim, mas é só segunda-feira. Vocês têm a semana inteira para conferir todos os assuntos super interessantes que eu e a Jaque vamos trazer diariamente ao vivo aqui para vocês. Então hoje, como eu estava dizendo aqui, segundou, mas amanhã a gente tem mais assuntos por aí. Até lá!
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.